Parlamentares pedem medidas para melhorar o atendimento dos moradores da região do Jardim Esmeraldina. O centro de saúde pegou fogo no início deste ano. Vereador vai à tribuna e cobra explicações sobre problemas estruturais em um centro de saúde menos de um ano depois da reforma. Conheça os projetos para as comissões do Direito do Consumidor e de Assuntos da região metropolitana de Campinas. No quadro de saúde, saiba mais sobre os distúrbios do sono. Já no esporte, o Dia do Fico. William Potker descarta a saída da Ponte Preta. O Câmara Notícia começa agora. Olá, boa tarde. Olha só, no começo do ano, o Centro de Saúde do Esmeraldina pegou fogo e foi fechado. Desde então, a população sofre com a falta de atendimento. Os vereadores agora participaram de uma manifestação e pedem melhorias na região. Os vereadores Carlão, do PT, e Mariana Conte, do PSOL, participaram na última terça-feira de manifestação dos moradores do Jardim Esmeraldina, que cobraram da Prefeitura providências com relação ao Centro de Saúde do bairro. A unidade foi destruída por um incêndio no dia 2 de janeiro deste ano e, com isso, os usuários vêm sofrendo dificuldades para ter acesso aos serviços. A comissão de moradores, acompanhada pelos parlamentares, foi recebida por representantes do Executivo, que trataram das medidas para o atendimento daquela população enquanto o centro de saúde está fechado. O primeiro ponto que eu acho que é importante é o prazo para a readequação da escola Ping Pong, que é uma escola onde alguns serviços vão funcionar provisoriamente, e a Prefeitura apresentou que no prazo de cerca de 20 a 30 dias. O outro ponto foi a questão de algumas medidas emergenciais de uma população que não teria condição de se deslocar até os centros de saúde em que eles foram redesignados, né? Atualmente, os usuários estão sendo atendidos nos centros de saúde Santa Odila, São Vicente e Orozimbo Maia, o que pode prejudicar os pacientes. Da forma que foi distribuído, garantir que o acesso a outros centros de saúde tenha transporte, que não deixe faltar medicamento, para que a população não fique desassistida. Esse seria o de imediato que seria importante para a população daquela região. No local onde fica o CS Esmeraldina, será construído um novo centro de saúde que já estava previsto dentro do programa Saúde em Ação do governo do estado. Carlão, do PT, avalia a reunião como positiva, mas diz que é preciso ficar atento aos prazos. Foi importante a mobilização da população, ela contribuiu, acho que nós tivemos um atendimento importante junto ao Poder Executivo, mas vamos ficar atento para evitar que esse centro de saúde não sofra o que acontece no Jardim Florense hoje, que é um período muito longo. E a assessoria da Prefeitura informou que a obra da reforma ainda está na garantia e que depois desses problemas o Executivo entrou em contato com a empresa que realizou a reforma e já pediram a apresentação de um plano mais rápido possível. Em notícias da Câmara, o vereador Fernando Mendes é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. O vereador Fernando Mendes falou sobre a previsão dos trabalhos da comissão para 2017 e a definição das datas de reunião. Já iniciamos um mandato com um ano muito desafiador e também com essa responsabilidade. Inclusive, já colocamos todo dia 13, a partir do dia 13 de março, 13 de abril, 13 de maio, nós teremos as nossas reuniões. Eu já estou com alguns projetos que me foram entregues para fazer uma análise e também designar quem serão os relatores, e amanhã eu já estarei entregando para as comissões, para as coordenações, para o Legislativo, para que chegue nas mãos desses vereadores. O vereador aproveitou para fazer um convite para a população participar das reuniões. Todo dia 13, nós estamos apenas definindo o local, qual o plenário, qual o espaço, mas todo dia 13 nós teremos por volta das 15 horas essas reuniões, onde será como base de audiência pública. Muitas são as situações que nós vamos ter que discutir com as pessoas, discutir com aqueles que são, inclusive eu estou perpetrando agora um projeto de lei relacionado à questão do direito do consumidor, onde vai gerar uma grande discussão na casa, e eu tenho certeza que as pessoas que agora eu convido, elas vão participar.
A nossa equipe também conversou com o vereador Campos Filho, presidente da Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Vamos conferir. Nós não podemos mais pensar Campinas isolado ou alguma cidade isolada. Então o nosso trabalho vai ser exatamente isso, fazer um trabalho para que haja essa integração. São assuntos pertinentes que nós vamos começar a trabalhar. Aliás, já estou enviando aos participantes desta comissão os convites. Já faremos no mínimo uma reunião ao mês para decidir as pautas. Já de início nós falamos da construção de um hospital na região metropolitana de Campinas, mas para isso há necessidade dessa conversa, uma estação de embarque e desembarque da região metropolitana de Campinas. São dois assuntos logo de início que nós vamos tratar. A região metropolitana de Campinas vai ter que trabalhar em conjunto para enfrentar a crise financeira que afeta todo o país. Com relação ao transporte coletivo também é uma iniciativa que nós vamos ter para que haja essa contenção de despesas, né? Esse gasto excessivo. Quando nós começamos a pensar em grupos, né? No caso das cidades, é lógico que fica melhor para todo mundo, tanto para Campinas, que é a grande cidade que encabeça a região metropolitana, também como todas as outras cidades. E a seguir, no quadro de saúde, os distúrbios do sono. Já no esporte, o William Potker diz que sim, que fica na Ponte Preta, nada de Corinthians por enquanto. A gente volta já. A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Aqui eu tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública. Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. Aqui eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar o meu sonho. Agora que você já tem a sua nota do Enem em mãos, não perca as inscrições do FIES. É a sua chance de entrar em uma universidade particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Ela tem várias causas, pode ser vírus, bactéria, química, trauma, isso tudo pode causar uma conjuntivite. Em um evento no plenário da Câmara, recebeu profissionais de educação física e donos de academias. O objetivo foi discutir o pagamento de taxas pelos professores. A reunião foi promovida pelo vereador Nelson Osri, com participação dos vereadores Paulo Haddad e Marcelo Silva. O debate contou com a presença de educadores físicos, representantes das academias e da categoria. O impasse gira em torno da cobrança de uma taxa imposta por algumas academias, para que personal trainers externos possam acompanhar alunos em suas dependências. Para alguns, a cobrança é injusta, em alguns casos, abusiva. O posicionamento das academias, para nós, está mais do que nítido, que eles não querem abrir mão de qualquer situação para a questão da lucratividade, como mesmo eles mencionam que nós vivemos num sistema capitalista, e eu entendo, nós fazemos parte desse sistema, mas precisamos ter o bom senso e mensurar essa situação para o profissional de educação física, para que ele possa ter o consentimento de ser o parceiro da academia. Do lado das academias, a cobrança da taxa ou a proibição do acesso às dependências tem embasamento jurídico. Além da questão legal, que isso é francamente inconstitucional, existe o problema de você ter uma quantidade muito grande de profissionais dentro da academia
E isso afeta a tua estrutura. Existem academias que cobram essa taxa e academias que não cobram essa taxa. E isso é o que está previsto na nossa Constituição. Ou seja, você tem o direito à propriedade, o direito à livre iniciativa e também à livre concorrência. A polêmica sobre o tema já é assunto na Câmara desde o ano passado. O vereador Paulo Galtério tem um projeto de lei tramitando na casa que proíbe as academias de cobrarem toda e qualquer taxa do personal trainer na cidade. O debate sobre o assunto segue e o vereador Nelson Osri pondera e aponta que o mais importante no caso é atender o consumidor. O debate é válido, o debate é saudável e entre a academia e o personal trainer, o professor de educação física, o profissional de educação física, existe o aluno, que é o verdadeiro consumidor. Então, esse debate que eu trouxe para casa é realmente para que ocorra uma harmonia entre as partes e que possa um trabalhar com o outro, beneficiando assim tanto o profissional, né, o personal trainer, como também o proprietário, o empresário da academia. E nesta semana, a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política realizou a primeira reunião. O presidente da comissão, o vereador Marcos Bernardelli, destacou os principais pontos desse primeiro encontro. O vereador Marcos Bernardelli, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política Partidária Eleitoral, falou com a nossa equipe sobre a reunião que aconteceu na tarde de quarta-feira e discutiu os assuntos referentes ao tema. O parlamentar comentou o que ficou definido nesse encontro. Discutimos a indicação do relator, que foi nomeado e indicado pelos membros do vereador Luiz Carlos Rossini, e também os temas que nós vamos abordar nas reuniões e as pessoas já previamente que iremos convidar. O vereador já adiantou quem serão os convidados para a discussão do tema. Ficou por parte do presidente a solicitação que o deputado federal Carlos Sampaio aqui compareça, por parte do vereador Rossini, o presidente do PV, também compareça ao Pena, e por parte do PPS, o vereador Paulo Haddad deve conversar com o Freire. E esse encontro já está marcado. E nós marcamos o dia 6 de março, às 9h30, logo no início das nossas atividades, para que possamos dar início a essa discussão. De acordo com o parlamentar, essa é a contribuição da cidade para a política do país. Nós sabemos que nós não temos legitimidade para modificação de absolutamente nada, mas nós estamos fazendo alguns encaminhamentos e a comissão, ao término, fará o seu relatório final e é evidente que vai encaminhá-lo tanto ao Senado Federal como à própria Câmara de Deputados. A gente sabe que dormir bem é fundamental para a saúde, mas nesse mundo tão corrido, muitas vezes o sono fica em segundo plano. Hoje o Saúde e Bem-Estar é sobre os distúrbios do sono. Vamos acompanhar. Olá! Tirar um cochilo logo depois do almoço tem seus benefícios, sabia? Esse é o assunto da semana aqui no Saúde e Bem-Estar. Mas antes da gente falar sobre aquela sonequinha esperta depois do almoço, vamos atualizar as notícias sobre o surto de febre amarela no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, até o fechamento do quadro Saúde e Bem-Estar na sexta-feira, dia 10, haviam sido confirmados 215 casos de febre amarela no Brasil. Ao todo, foram registrados 1.060 casos suspeitos, sendo que 765 permanecem em investigação e 80 foram descartados. Dos 166 óbitos notificados, 70 foram confirmados, 93 ainda são investigados e 3 foram descartados. Os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Tocantins e São Paulo continuam com casos investigados e ou confirmados. Aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde continua tranquilizando a população. A possibilidade da transmissão de febre amarela em Campinas é zero. O vereador Felipe Marquesi protocolou um projeto de lei para que o dia 31 de janeiro seja incluído no calendário oficial de Campinas como o Dia de Controle, Diagnóstico Precoce e Prevenção da Hanseníase.
O vereador Luiz Cirilo também protocolou um projeto de lei referente à saúde. A proposta obriga os pais de crianças em idade escolar a apresentarem no ato da matrícula nas escolas a caderneta de vacinação atualizada. Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília concede uma licença de 3 dias no trabalho para as mulheres que estiverem menstruadas. A proposta tem como justificativa o que os médicos dizem a respeito, de que durante o período menstrual, muitas de nós têm dificuldade em manter o foco e o ritmo no trabalho por causa das dores de cabeça e daquelas cólicas terríveis. E por falar em pausa no trabalho, que tal uma soneca depois do almoço? Sobre isso, nós fomos conversar com uma especialista em distúrbios do sono. Vamos ver? Nosso biorritmo, vamos dizer, nosso ritmo biológico, nós temos curvas. Temos curva de temperatura, curva do sono, cada órgão tem o seu biorritmo. Então, a nossa curva do sono é sobreposta à nossa curva de temperatura. Então, depois do almoço, a nossa temperatura tende a dar uma quedinha. E essa quedinha dá sono, porque o nosso ritmo de sono também cai. Então a gente simplesmente está obedecendo um ritmo biológico do nosso organismo. É extremamente salutar fazer a soneca depois do almoço, a siesta. Mas tenham cuidado, não durma mais que 30 minutos. O ideal é de 20 a 25. Por quê? Depois de 30 minutos você entra num sono muito profundo, que é o sono 3. E quando você sai desse sono, você sai muito atrapalhado e você passa o resto do dia assonado, com sono, não consegue raciocinar direito. Então, soneca é extremamente benéfico, 20 a 25 minutos, no máximo 30 minutos após o almoço. A doutora Flávia alerta que a soneca não substitui o sono de uma noite mal dormida. Nunca substitui, porque existem estágios que só acontecem noturno. Um deles é o REM, que é o Rapid Eye Movement, que é aquele do olhinho que mexe. Quem tem cachorro vê isso muito, o cachorro, o olhinho mexe, as patinhas mexem. Não existe REM durante o dia. REM durante o dia é patológico. Então, se você dorme durante o dia e não dorme durante a noite, não recupera, você não consegue fazer a recuperação total. Cochilar sempre é bom, porque melhor um cochilo do que nada, mas você não recupera o sono perdido. E qual é o melhor lugar para tirar uma soneca no trabalho? Olha, tudo é melhor que nada. Se você está a ponto de conseguir dormir deitado no trabalho, pode deitar, porque é melhor do que nada. Mas o ideal seria realmente você deitar, desabotoar a calça, ficar confortável para tirar esse cochilo o melhor possível e você ver como melhora realmente o rendimento do indivíduo depois da siesta. Por hoje é só. Até o próximo Saúde e Bem-Estar. Tchau, tchau. A gente viu o secretário de Saúde, Carmeno de Souza, falando sobre a vacinação da febre amarela. Olha só, ele deu uma entrevista coletiva agora há pouco e houve uma mudança. Para vacinar contra a febre amarela, agora só com agendamento pelo Disque 160, das 7 da manhã até as 7 da tarde. Ele reforçou que não adianta comparecer no posto de saúde pessoalmente. Reforçando, o telefone é o Disque 160. E agora esporte, a novela William Potker continua na Ponte Preta. O atacante deu uma entrevista coletiva e esclareceu tudo sobre a negociação Ponte Preta-Corinthians. A novela William Potker no Corinthians acabou. E teve um final feliz para os pontipretanos. Ele fica na macaca. E minha vida vai seguir como vinha seguindo aqui na Ponte Preta, com muita determinação e garra para fazer o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Eu tenho um contrato com um clube, eu não posso deixar de representar um clube que me paga, que me ajuda. Então, é isso, eu tenho que manter o foco, porque se eu não manter o foco, tem bons jogadores na Ponte Preta que vai me ultrapassar, que é o Lins, o Cleiso, e que quando entra mostra seu trabalho, e muito bem. Então, eu tenho que continuar fazendo o que eu vinha fazendo no ano passado, que eu estou fazendo nesse começo de ano, porque se eu deixar de fazer isso aí, não vai ter mais interesse do Corinthians, não vai mais ter interesse de mais nenhum outro clube. E aí a minha carreira vai passar, o Potker vai ser esquecido e o bruxo não vai ter mais magia. O William Potker tem contrato com a Ponte até 2019. Se ele vai permanecer mais 3 anos no clube, só o tempo dirá.
O atacante garante que a cabeça está na macaca e busca inspiração até em Gabriel Jesus, do Manchester City. Quando eu estreiei pelo Paulistão, eu sabia que haveria uma cobrança muito grande em virtude de tudo isso aí. Então eu procurei me dedicar o máximo possível para que não surgisse boatos e não tirar o pé em nenhum momento. Eu acho que o maior exemplo disso é um menino aí que todo mundo gosta, sabe? Que é o Gabriel Jesus. Ele já tinha um contrato assinado de milhões e quando aquele menino entrava em campo, ele jamais tirava o pé, ele jamais queria ficar fora de jogo e continuava sempre com a mesma intensidade. E se o Gabriel Jesus, que ia receber milhões, fazia isso, porque o Potker, que ia receber, desculpa, mas em comparação ao que o Gabriel Jesus ia ganhar uma merreca, ia tirar o pé. No fim da entrevista, quando citou a família, o jogador se emocionou. Eu sou a salvação da minha família, então não tem por que eu deixar de correr, de trabalhar. Minha família depende de mim. E eu vejo vocês falando, não era nem pra estar chorando, que os caras vão me zoar depois. Vejo vocês falando da minha determinação. Jamais vou deixar de correr, como eu já falei. Pode faltar parte técnica, como já faltou. Pode faltar qualquer outra coisa. Mas espírito de luta, vontade de querer fazer o melhor, isso aí não vai faltar. Tá aí então, né? Bom, a gente encerra essa edição do Jornal Câmara Notícia por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira, 12:30 ao vivo.